Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler do verso 13 até o 26. Irmão, eu vou ler na NVI. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os já adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Senhor, nos guie, Senhor Deus, nesta noite, ao lugar que o Senhor quer. Amplie-nos, Senhor Deus, como igreja. Amplie o nosso entendimento da Tua palavra. Fala conosco. Enche, Senhor Deus, os nossos corações e nos fortaleça. Dá sabedoria para quem fala, mas também dá sabedoria para quem ouve. No nome de Jesus. Amém. No início do ano, nós tivemos uma convocação, onde nós apresentamos o tema da igreja, para esse ano, o qual a gente quer, anseia e deseja viver. E todas as nossas ações e programações estão voltadas para esse tema. E esse tema é uns aos outros. Uns aos outros. E nessa ocasião nós mostramos que Deus quer nos levar a dar um passo além, a um novo passo como igreja. E nós falamos que o Senhor manda, amar o próximo como a si mesmo.
em Deuteronômio 6, 5, em Deuteronômio, esqueci agora, está na Bíblia. Amar o próximo como a si mesmo, está em Gálatas, acabamos de ler. Mas Deus nos conclama a dar um passo além, porque se nós abrirmos a Bíblia em João 13, 34, nós vamos ver que Jesus, ele nos leva a um novo, a um ampliar desse entendimento, que nos leva a falar, eles nos falam o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, conforme eu vos amei. E nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então perceba que há um passo, além do amar ao próximo como a ti mesmo, que é amar o outro, não mais como a si mesmo, mas como Jesus amou. E isso só é possível através da pessoa de Jesus, através do discipulado. Todos aqueles que entram no discipulado de Cristo, ele entra por esse caminho de amar uns aos outros. E nós começamos o ano falando sobre isso. E teve um momento em que nós tivemos uma pregação aqui com o Robson, em que ele prega sobre Deuteronômio 6, 5, em que fala sobre um mandamento que é anterior a esse, que eu só posso cumprir o mandamento de amar um ao outro se eu der um passo atrás e falar assim: eu preciso amar a Deus antes de amar o meu próximo, ou antes de amar uns aos outros. E naquela ocasião nós fomos conclamados a amar a Deus, mas não é amar a Deus de qualquer forma, não é amar a Deus, você ama a Deus? Amo. Não, é amar a Deus como? Com todo o meu coração, com toda a minha alma e com toda a minha força. Antes de amar uns aos outros, eu preciso ter todo o meu ser envolvido na tarefa, no mandamento, no mandamento de amar a Deus com todo o meu coração. Isso quer dizer, com todo o meu espírito. Isso implica em que o meu espírito, ele precisa ser jorrado pelo Espírito de Deus, ele precisa ser derramado pelo Espírito de Deus. E uma vez mexido o meu espírito pelo Espírito de Deus, assim como fala lá em Romanos 5,5, porque Deus derramou o seu amor no meu coração, pelo Espírito Santo que me foi outorgado. Então, quando eu só consigo amar o meu próximo, ou amar uns aos outros, através do amor de Deus que é derramado no meu espírito. Então eu preciso amar a Deus com todo o meu espírito, mas também eu preciso amar a Deus com toda a minha alma. Ou seja, eu preciso deixar com que esse espírito que foi derramado no meu espírito, ele comece a modelar a minha forma de pensar, a minha forma de sentir e a minha vontade. Toda a forma como eu sinto, penso e quero, precisa estar sendo modelada pelo Espírito, como que um ferreiro passando a lixa sobre o bronze e tirando toda imperfeição daquele bronze, até que aquele bronze vire um painel límpido que reflete a pessoa de Jesus, que reflete a glória de Deus, que reflete o caráter de Cristo. Mas também eu preciso amar a Deus com todas as minhas forças. Isso fala que eu preciso amar a Deus com o meu corpo e com toda a minha materialidade. Assim, deixando que tudo que eu tenho e tudo que eu sou, ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Então todo o meu espírito, toda a minha alma e todo o meu corpo precisa estar imbuído do encargo e da tarefa de amar o Senhor.
E aqueles que amam ao Senhor também, eles odeiam aquilo que Deus odeia. E nós fomos ministrados também a não nos poupar. Por quê? Porque aquele que ama a si mesmo, ele se poupa. Mas aquele que ama a Deus com tudo que tem, ele não se poupa. Ele não vai se poupar. Por quê? Porque ele quer dar tudo para o Senhor. Porque tudo que ele tem é do Senhor. Então, até si mesmo, ele se poupa. Num outro momento, nós aprendemos que a vida da igreja se dá quando 2 ou 3 se encontram para andar juntos. Se dá no caminho. Então é no caminho que eu andando com esse meu irmão que está ao meu lado, que a pessoa de Jesus vem ao meu encontro, que a pessoa de Jesus vem me ensinar, que a pessoa de Jesus vem me exortar, que a pessoa de Jesus vem se mostrar a nós. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então nós entendemos que quando nós nos juntamos a mais um, para andarmos nesse caminho de comunhão, de entrega, de amor, de devoção, ali a pessoa de Jesus se manifesta nos ensinando, e é no caminho que Jesus se revela a nós no partir do pão, é no caminho que entendemos a ressurreição. E quão gostoso, semana passada, ouvimos o Renato pregar sobre aqueles 4 homens que carregaram o seu amigo para estar na presença de Jesus, para colocá-los na presença de Jesus, e ali nós entendemos que a vida da igreja também não se dá na solidão. Ninguém serve a Deus. 4 carregavam a arca diante de Deus, e era no propiciatório, na tampa da arca, que se derramava o sangue do sacrifício para perdão dos pecados. Assim também aqueles 4 homens carregaram aquele aleijado para colocar diante de Jesus, e sobre ele foi derramado perdão. Então quando eu carrego o meu irmão, quando eu ajudo, quando eu sirvo meu irmão, eu estou servindo a Deus. A vida da igreja, que é a vida de Jesus, se manifesta no meio da comunidade e não na solidão. E hoje, nós nos deparamos com esse texto de Gálatas, que é algo maravilhoso. E aqui nós precisamos entender o que Paulo quer dizer para nós sobre comunidade. E Paulo aqui, Gálatas, quem já leu Gálatas, vai perceber que Paulo escreve Gálatas como que um antídoto ou como uma vacina para a comunidade da Galácia. Não tem uma igreja, não tem uma cidade chamada Gálatas. São várias cidades na região da Galácia. A Galácia era uma região que foi povoada pelos celtas. E Paulo, como era o apóstolo dos gentios, ele vai para essa região e prega o evangelho para os gálatas, que não eram judeus, que eram gentios. E Paulo, ao pregar, Paulo tinha um fã-clube, tinha os haters de Paulo, né, que sempre, onde Paulo ia, os haters iam atrás, que eram os judeus judaizantes, que um dia chegou na Galácia e falou assim: que bênção que vocês se converteram a Cristo, só que agora é o seguinte, vocês se converteram a Cristo, mas vocês precisam agora entrar nos ritos e nos rituais da lei. Vocês precisam agora observar os ritos e os rituais da lei de Moisés. Porque
Cristo foi a entrada, mas para você permanecer naquilo que você conquistou em Cristo, você precisa continuar fazendo o que a lei manda você fazer. E muitos naquela região começaram a ficar incomodados e muitos começaram a ir por esse caminho. A guardar o sábado, a sacrificar, a ir para as sinagogas, não com o intuito de aprender mais de Deus, mas para cumprir ritos e rituais. E Paulo fica irado. Tanto é que nós lemos aqui em Gálatas 5:3, na leitura, nós lemos em Gálatas 5:3 que fala o seguinte: de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separarão-se de Cristo, cairão da graça. Paulo aperta a tarraxa. Paulo fica pistola com os judeus. Fala o seguinte: se vocês querem se circuncidar, se vocês querem a marca dos judeus em vocês, então não fica só com a marca não. Vocês vão ter que cumprir toda a lei. Não é só se circuncidar para vocês ficar bonitinho na fita. Não. Se vocês querem cumprir um pouco da lei, então cumpra toda. Mas eu quero dizer para vocês, se vocês começarem a buscar a sua justiça no cumprimento da lei, eu quero dizer para vocês que vocês não têm nada a ver com Cristo. Vocês caíram da graça. Porque não tem um jeito seguinte: eu entro na promessa de Israel pela graça, mas eu continuo na promessa de Israel pela lei. Não existe isso. E Paulo fala isso. Só que aí nós chegamos no versículo 13, e quando eu li o versículo 13, eu falei comigo mesmo: rapaz, Paulo, eu acho que ele tem TDA. Não pode. Porque ele sai de uma sistematização doutrinária e vai para um tratamento de vida de comunidade. Porque ele fala o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E eu falei, rapaz, eu fiquei olhando, e eu li de novo, eu falei assim: mas parece que ele estava num ritmo antes desse versículo, e de repente ele muda o ritmo. Ele estava falando sobre circuncisão, sobre lei, sobre amaldiçoar quem estava fazendo aquilo, castrar as pessoas que estavam fazendo aquilo, e agora de repente ele fala o seguinte: olha, sirvam uns aos outros, porque toda a lei se resume no amar ao próximo como a ti mesmo. E de repente, aqui eu fiquei olhando e falei assim: rapaz, onde é que está esse link de uma parte com a outra? Mas é no verso 16 que ele nos dá uma dica, e a gente esquece que a Bíblia não foi escrita em versículos. Porque ele falava, Paulo não estava escrevendo a carta assim, fala assim, versículo 13, escreve aí. Agora, versículo... Não, Paulo estava escrevendo uma carta. Quantos já escreveram uma carta aqui? Carta assim, no papel. Quantos já escreveram carta no papel? Às vezes é meio difícil agora, na geração de hoje, escrever carta, né? Você vai escrevendo a carta e vai como que conversando com a pessoa, não é? E aí o assunto ele vai sendo interligado um no outro. Não é assim, acabei esse assunto, vou passar para o outro. Parágrafo, título, não. A parte de versículos, de títulos foram feitos depois para ficar mais fácil de nós encontrarmos, para ficar mais fácil de nós lermos, mas a carta aos Gálatas foi escrita como uma carta normal. E aqui, esse assunto, no versículo 16, ele nos dá uma dica por causa da conjunção.
Qual que é a conjunção do versículo 16? Por isso digo. E aqui vai uma dica para quem lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, tem algumas coisas que você precisa prestar bastante atenção. Primeiro são os verbos. Os verbos falam algo forte com a gente. E disse Deus, haja luz. Esse haja luz, meu irmão, pode debrulhar nele que tem coisa aí dentro. Mas também as preposições e as conjunções e as locuções verbais são muito importantes também. Quando você está lendo um texto e de repente aparece um porém, um mas, um todavia, um logo, um contudo, você pode parar ali, voltar, ler de novo, porque ali tem coisa. E aí nessa conjunção aqui, por isso digo, na versão revista e atualizada está digo porém, nos dá uma pista que aqui tem um segredo, uma dica. E aqui, para nós entendermos isso, nós precisamos entender o seguinte: o que é a lei? A lei, ela por muito tempo, ela tutelou a carne. A lei por muito tempo, ela regulou a carne. Mas a lei, ela é incapaz de vencer a carne. Porque desde Adão, o pecado foi a primeira inteligência artificial colocada no homem. O pecado é uma inteligência, quase uma pessoa. Eu lembro que quando eu estava ensinando o Aleph sobre pecado, eu falava do pecado como se fosse uma pessoa, não, porque aí o pecado assim, o pecado assado. E aí um dia o Aleph virou para mim, ele era bem novinho, e falou para mim assim, aí Jesus matou o pecado, não matou? Matou. Como se ele personalizou o pecado, mas o pecado, uma vez que Adão come do fruto do conhecimento do mal, do bem e do mal, é uma inteligência, uma natureza, que começa o quê? A tomar conta do homem. E por essa natureza vem a morte. Só que a lei, ela não consegue vencer o pecado. Porque a lei foi dada como que um esparadrapo para parar uma gangrena, que na verdade precisaria de uma cirurgia. Mas até o tempo de Cristo, Deus falou o seguinte: eu vou colocar algo para regular a carne. Por quê? Porque se deixar, a humanidade vai apodrecer até não ter como voltar ela. Até Noé, Deus vira para falar assim, não, é o seguinte, acabou aqui, não tem como mais continuar. Vou lavar para começar tudo de novo. Porque se continuar, vai dar ruim. Eu lavo a humanidade e começo tudo de novo. Mas logo após essa faxina na humanidade, começa tudo de novo. E a Bíblia fala, lá em Romanos 5,14, que fala, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. A lei, assim também fala em João 1,14, fala, a lei, ela veio por Moisés, por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. Então a lei foi um tutor, um aio de Deus para conter a sanha do pecado, para conter a força do pecado. Mas aí, o que acontece? A morte, ela é o líquido que sai do cano chamado pecado. E esse cano se fortalece, se incorpora pela lei. Assim como diz lá em 1
1 Coríntios 15, 56 fala o seguinte: o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Quanto mais eu tento servir a Deus pela lei, mais o pecado se fortalece em mim. Quanto mais eu tento ser alguém justo diante de Deus pela lei, mais o pecado se petrifica dentro de mim, mais ele fica forte dentro de mim. E aí Deus dá a lei, e aí eu olho para a lei, e eu vejo em mim o quê? A inadequação diante de Deus. Eu vejo em mim que eu não sou santo, e eu não sou justo. Olhando para a lei, eu vejo que eu estou distante de Deus, e pela lei Deus provê alguns artifícios para que eu não morra diante dele. Mas também, quando eu olho para a lei e vejo a lei santa, boa e justa, eu olho para mim e eu vejo que no meu corpo há uma outra lei, que é a lei do pecado. Então essa lei que está na minha mente, olhando para a lei de Deus, que fala o seguinte: a lei de Deus é santa, vai de encontro com a lei que está nos meus membros, que é a lei do pecado. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Então há uma terceira lei que vem suplantar a lei do pecado e da morte, que é contra a lei de Deus, que está na minha mente. Então eu tenho uma lei nos meus membros, eu tenho a lei de Deus, mas eu tenho a lei do Espírito da vida, que veio através de Jesus Cristo, quando Ele morreu e ressuscitou na cruz. E porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. A lei tentou fazer algo que não conseguiu. Por quê? Porque o pecado enganou a mim mesmo. E tornou a lei que estava na minha mente, tentando agradar a Deus, fraca. Quanto mais eu tentava agradar a Deus, mais fraco eu me tornava. Porque o pecado, eu era o quê? Escravo do pecado. Então a lei não consegue. A lei não consegue agradar a Deus. Não a lei. A carne não consegue agradar a Deus. Por que eu falei tudo isso? Porque nós precisamos entender, não se vence a carne com base na lei. Se vence a carne através do Espírito. É engraçado. E nós somos craques de fazer isso. Nós gostamos de ensinar os novos convertidos a andar na lei. Porque quando nós chamamos eles a Cristo, nós chamamos eles pela graça. Mas quando nós falamos para eles continuar servindo a Cristo, agora você serve pela lei. Porque você tem que isso, tem que aquilo, tem isso, aquilo, e tem que mais. Nós conseguimos até falar da salvação pela graça, mas nós não conseguimos falar da vida, do andar pela graça.
o cumprimento da lei só reforçará o poderio da carne. Quanto mais eu tento servir a Deus pela lei, mais a minha carne se fortalece. E aí, quando nós nos convertemos, é apresentada para nós essa dicotomia. Porque quando nós nos convertemos, opera em nós o novo nascimento, e nós ganhamos uma nova natureza. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo. Só que aí, no dia a dia, isso não é tão visível. Por quê? Porque eu tenho o quê? Eu tenho uma dicotomia dentro de mim. Eu tenho a natureza pecaminosa, mas eu também tenho a natureza divina. Eu sou, e aquela natureza pecaminosa fica em constante guerra com a natureza divina em mim. Eu sou filho de Deus, mas ainda eu também sou homem pecador. Eu sou filho de Deus, pela graça em Cristo Jesus, mas ainda parece que no dia a dia há uma constante guerra, há um constante conflito, e é isso que se fala lá no versículo 17, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Rapaz, quem vive esse conflito aqui? Mano, eu todo dia parece que eu estou em guerra. Eu estou em guerra comigo mesmo. Eu estou indo para um lado, aí o Espírito me puxa, aí não. Aí eu estou indo para o outro, a carne está aqui também não. Eu estou indo, pai, parece que eu fico igual aquele negócio. Parece que o negócio está fervilhando dentro de mim. Meu irmão, se você não tem esse tipo de conflito na sua vida, eu quero te chamar aqui agora, para eu orar por você, para Deus te dar a natureza de Deus. Porque é necessário ter essa guerra. Se você peca e está tudo certo com você, está errado. Tem uma coisa errada que não está certa aí. Se você peca e está gostoso, não está bom. Agora, se você peca e você sente nojo de si mesmo, aí está certo. Boa coisa, bom indício. Então nós temos isso. E muitos de nós, para não dizer todos nós, vivemos esse conflito. Queremos viver na vontade de Deus, debaixo da lei. E isso é impossível, porque a vontade de Deus só pode ser cumprida através do Espírito. Eu não consigo servir a Deus, e aí agora nós vamos entrar num outro campo aqui, porque eu não consigo servir a Deus através da produção. Fazer. Eu só consigo servir a Deus através da submissão. Eu não consigo servir a Deus através daquilo que eu faço. E aí eu faço um paralelo com Caim. Ele queria agradar a Deus daquilo que ele produziu na terra. Enquanto Abel quis agradar a Deus através da submissão do cordeiro imolado. Mas nós queremos agradar a Deus muitas vezes daquilo que eu faço. Olha aqui, Deus, aqui o melhor fruto que eu fiz. Olha a melhor música que eu ensaiei. Olha a melhor pregação que eu fiz. Olha o melhor evento que eu fiz. Olha a melhor coisa que eu fiz. Olha o tamanho da minha oferta. Olha o tamanho do que eu... Olha o tanto que eu sou inteligente. E muitas vezes, ao tentar fazer isso, nós damos com os burros na água. Por quê? Porque não se agrada a Deus através de produção, se agrada a Deus através de submissão. Por isso que fala o seguinte: as obras da carne são manifestas. As obras da carne são manifestas.
e elas são. E aqui eu quero falar para você uma coisa. Toda a obra da carne, ela é baseada no ego. Toda obra da carne é baseada no egoísmo. Por quê? Porque se você for olhar, todas as obras da carne aqui são para mim. São resultado da nossa vontade de ser únicos. São resultado da nossa vontade de ser reconhecido. São resultado da natureza pecaminosa proveniente de uma atitude de repúdio ao senhorio de Deus. Toda a obra da carne é o seguinte: eu preciso estar no centro, eu preciso ser visto, eu preciso ser agradado, eu preciso ser reconhecido, eu preciso cumprir com que o meu desejo seja suprido. Eu preciso, ou seja, imoralidade sexual, eu preciso ser agradado. Vamos ler aqui. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Idolatria é eu me amando nas coisas. Feitiçaria é eu tentando manipular o reino espiritual ao meu favor. Ódio, meu irmão, é o amor a mim mesmo ao contrário do meu irmão. Eu me amo ao contrário do meu irmão. Egoísmo, dissensão, facção, inveja. Rapaz, inveja é um negócio, né? Meu Deus. Tem que estar se benzer. Embriaguez, glutonaria e coisas semelhantes. Percebe que é tudo para mim? Eu preciso comer, porque eu preciso comer o máximo possível, porque eu preciso armazenar no meu corpo e comer esse doce aqui. Eu preciso sentir essa gordura entrando dentro de mim assim, ó. Gostoso demais. Eu preciso me satisfazer. E isso é algo, meus queridos, que a carne, e agora presta atenção nisso, a carne sempre vai me levar para o isolamento. A carne sempre vai me levar para o isolamento, porque toda obra da carne é egoísta. Toda obra da carne só serve para o seu próprio bem. Mas os frutos do Espírito são não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito as obras da carne são. O fruto do Espírito sabe por quê? Porque é um fruto para todos nós. Enquanto as obras da carne são egoístas, o fruto do Espírito é comunitário. Enquanto as obras da carne é para mim, o fruto do Espírito é para o outro. O fruto do Espírito não é para mim, porque o amor que é o amor, ele se dá. A alegria que é alegria, ela se derrama. A paz que é paz, ela se expande. A amabilidade é para com o outro, a benignidade é para com o outro, a mansidão é para com o outro, o domínio próprio é para com o outro, não é para você, é para com o outro. O fruto do Espírito, meus irmãos, cresce na vida da igreja. Não existe isso de crescer, pode crescer o fruto do Espírito em mim, mas ele só se manifesta na vida da igreja. Ele só se manifesta uns aos outros. O fruto do Espírito é quando todos que se converteram tinham uma só mente e um só coração. Vamos ler em Atos 4:32, da multidão dos que creram.
Uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. O fruto do Espírito não é para você se sentir gostosinho. O fruto do Espírito é para a edificação de um corpo. O fruto do Espírito se manifesta na vida da igreja. A vida do Espírito. E aqui eu quero ler Gálatas 5, 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. O desenvolvimento do fruto do Espírito se dá na vida da igreja. A vida da igreja só funciona baseada no Espírito. E a vida do Espírito flui de uma pessoa ou de pessoas crucificadas em Cristo. O fruto do Espírito. E por que é fruto e não obra? Porque ele flui. Ele nasce. Ele desponta quando pessoas entendem a cruz. Ele surge de dentro de uma terra fértil, em que ele acolheu a palavra, e essa palavra germinou, e essa palavra se despontou e começou a se fazer árvore, e essa árvore flui como fruto na vida de pessoas que andam pelo princípio da cruz. A vida da igreja é uma vida que flui da cruz de Cristo. Não tem como nós vivermos vida de igreja no egoísmo. Não tem como nós vivermos a vida da igreja isolados. Não tem como vivermos a vida da igreja dentro dos nossos próprios interesses. Não tem como vivermos pela nossa justiça própria, pelo cumprimento da lei. Só tem como viver vida do Espírito, vida de igreja, através da cruz de Cristo, golpeando o meu homem pecador e fazendo nascer aquilo que é comunitário. Uma só era a mente e um só é o coração. Por que nós estamos pregando isso, meus irmãos? Porque o nosso tema para esse ano é uns aos outros. Porque nós queremos ser essa igreja que dê fruto do Espírito. Porque nós queremos ser esse tipo de igreja. Nós não queremos ser o tipo de igreja que você vem fazer ritos dominicais aqui, de manhã e à noite. Não. Nós queremos ser um tipo de igreja em que a vida de Deus flua no meio dos relacionamentos. O tipo de igreja em que a vida de Deus, o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a amabilidade, a longanimidade, a mansidão, a paciência e o domínio próprio seja uma tônica no meio de nós. Mas nós precisamos caminhar para a cruz. E para terminar, eu quero dar algumas dicas para vocês. Para nós. Algumas dicas práticas. A primeira é, ande junto com alguém. Não fique sozinho. Busque alguém no meio da comunidade para andar com você.
Busque uma pessoa para caminhar com você. Lá em Provérbios 18:1 fala que aquele que se isola busca interesses egoístas. E se rebela contra a sensatez. Não fique no isolamento. Não esteja no meio dessa comunidade sozinho. Chame alguém para agarrar na sua mão e andar com você, para chorar com você, para rir com você, para ler a Bíblia com você, para orar com você, para jejuar com você. Ande. Chame alguém, mesmo que você esteja indo para Emaús, mas chame alguém para agarrar na sua mão. Por quê? Porque se tiver alguém andando com você, Jesus chegará a vocês. Não ande sozinho, meu irmão. Não tente servir a Cristo sozinho. Não tente ser o super-homem, porque super-homens não existem no céu. Existem no céu homens arrependidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Não seja uma pessoa egoísta. Não seja uma pessoa que tenta vencer as coisas sozinho. Nós estamos numa comunidade onde todos aqui estão debaixo da mesma régua. E essa régua chama-se cruz. Uma coisa que nós estamos insistindo com os adolescentes: andem juntos. Vivam juntos. Orem juntos. Segunda dica: busque um grupo. Busque um grupo de vida. Uma pequena reunião e se envolva com ela. Um grupo de vida é o ambiente ideal para você desenvolver amizades, para você desenvolver servitude, para você se dar, para você se entregar. Procure um grupo de vida, meu irmão. Nós temos vários aqui. E se por acaso você fala: Max, eu não consigo ir para um grupo de vida, abra a sua casa. Abra a sua casa. Dê um problema para o Júlio e para o Irã resolver. Vai para um grupo, meu irmão. Ande com aqueles que andam com o Senhor Jesus. Nós cremos e buscamos uma igreja que flua em Deus, que flua nos dons do Espírito, mas principalmente que frutifique através do Espírito. Nós cremos que Deus nos fará uma igreja ainda mais missionária, voltada para fora, voltada para os perdidos, mas que seja edificada no amor e na igreja comunitária. Para isso nós precisamos de pessoas que buscam o caminho da cruz, que se identificam com a cruz de Cristo, não somente com os ritos dominicais. E terceira dica: vá para o retiro. Esse retiro faz parte do nosso sonho de Deus para esse ano. Não por causa do pregador. Nós estamos orando e cremos que ele vai ser muito usado. Mas não por causa dele. Não por causa das programações que terão para todas as idades lá. Não. Não por causa da comida, que também vai ser muito boa. Mas vá para o retiro porque nós queremos nos misturar. Nós queremos ser igreja. Nós queremos ser família. Nós queremos ser corpo. Isso só vai acontecer se você estiver lá. Isso só pode acontecer se você estiver lá. Eu não estou fazendo propaganda do retiro. Eu estou querendo uma igreja. Eu estou almejando um corpo, onde a vida da igreja
que é a vida do Espírito, flua. Se junte a mais um aí e ore agora. Abrace alguém. E peça a Deus, Deus nos faça igreja. Esse tipo de igreja. Essa qualidade de igreja. O tipo de igreja onde o fruto do Senhor flua. Onde eu não me sinta sozinho no meio da multidão. Onde é possível falar, eu faço parte de um povo alcançado e transformado pela loucura do Evangelho. E hoje eu vivo para semear o amor e a esperança do céu no coração das pessoas, ensinando-as a serem pessoas nobres, através do Espírito Santo que habita em mim. Ame e deixe ser amado. Sirva e deixe ser servido. Porque nós nascemos para ser igreja. Nós nascemos para ser corpo. E só podemos fazer isso através da cruz. E só podemos fazer isso através do Espírito. Ore com seu irmão. Ame, abrace, beije se necessário. Que ele saia daqui amado hoje. Que ele saia daqui confortado hoje, pelo simples fato de que nós somos igreja. Nós somos igreja. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Você pode segurar na mão do seu irmão? Glória a Deus. Este assunto que o Max pregou aqui é um dos assuntos mais difíceis de ser pregado na Bíblia. Um dos mais difíceis do Novo Testamento. Mas sabe, irmãos, Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso para nós. Um dia desses eu fui pregar num casamento. E disse que nós somos transformados de um degrau de glória a outro degrau de glória, quando contemplamos como pelo um espelho a glória de Deus. E eu fiquei pensando, cadê esse espelho? Cadê essa glória de Deus para eu contemplar? Sabe, a mensagem do Novo Testamento todo é para a gente olhar Deus na vida do irmão. A gente está cantando, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Não é possível ser amigo de Deus sem ser amigo de alguém. E é difícil ser amigo de alguém. E é difícil ter um amigo, porque nós somos tão apedrejados no mundo, nós somos tão julgados pelas pessoas, que é muito difícil a gente se dar a conhecer alguém
sem que ela não venha com estudo bíblico para a gente. Às vezes alguém quer compartilhar com a gente, não é nem para receber um conselho, é só para ter alguém para falar. Só que se ele falar, sabe, ele está correndo o risco do apedrejamento. Então é muito difícil isso, a não ser que o Espírito Santo vai nos ajudando. Eu falei para minha filha, escolhe alguém aqui na igreja para você ser amiga. Ela falou, quem? Eu fiquei procurando assim, vou arrumar um amigo para alguém, eu não sei. Mas vai cedendo aos pouquinhos, vai cedendo. Eu sei que é difícil, irmão, eu sou ser humano. Mas quando eu digo assim, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, Deus vai perguntar assim para você, cadê teu irmão? Sou eu porventura guardador do meu irmão? A Bíblia não fala, mas eis que eu vos digo, você é guardador do teu irmão. Domingo de manhã, sem ser esse que passou hoje no outro, eu saí daqui, fui lá para a casa de uma irmã, aqui da comunidade. Ela não é bispa, ela não é pastora, talvez nunca vai pegar esse microfone para dar um testemunho, para falar alguma coisa, nem ela, nem o marido dela. É um irmão comum da comunidade, comum, é bom isso, né, da palavra comum, da comunhão, comum. Eu falei, cara, vai ser ela hoje. Eu fui lá para a casa dela, sabe, eu encontrei um ninho. E eu fui falando, ela foi falando, eu fui falando, eu fui falando, ela foi falando. Sabe o que ela fez? Ela só me abraçou, eles me abraçaram. O pastor Renato deu uma palavra muito forte, muito semelhante a essa aqui, domingo passado, sobre solidão. Já imaginou essa igreja aqui crescer e ela vai crescer? Quantos dizem amém? Mais ainda, mais ainda. Irmão, vai chegar tempo aqui que nós vamos ter que fazer muitas reuniões. A glória de Deus fará isso. A unção, o poder de Deus em nós, gente convertendo. Mas será que será um punhado de multidão de gente solitárias? Que sorriem sozinhas, que se alegram sozinhas, que sofrem sozinhas, que são derrotadas sozinhas. Aí a gente vem para a igreja, fica bonito, o louvor, a cara da gente, mas que esconde derrotas pessoais, derrotas familiares, derrotas pessoais. Mas é muito difícil. Um dia eu quero pregar para você aqui sobre o que é ser amigo do ponto de vista de Jesus. Um dia desses que Deus abrir as oportunidades aí, se for esse o rumo, eu quero ensinar para você aquele texto. Já não chamo mais servos, mas de amigos. Eu vou te ensinar o que é conceito de amizade na Bíblia. Completamente diferente do conceito que nós temos de amizade no mundo. Mas hoje, essas dicas maravilhosas que o Max nos deu, que o Max, pelo Espírito Santo, nos deu. Escolha Deus. Escolha ser amigo de Deus. Como? Sendo amigo de alguém. Se aproxime de pessoas. Dê moral para as pessoas. Quero te dar uma dica aqui também, para terminar aqui, quebrando o protocolo aqui. Desculpe. Pare de sentar só nesse lugar com essa pessoa. Às vezes aqui o prédio é grande, no dia de reunião, fica um aqui, eu estou falando por mim também, eu sento aqui, o irmão ali, outro irmão lá, aquele outro ali, e a gente tem coragem de falar que nós somos uma comunidade, que a gente nem gosta de sentar perto um do outro. Então a partir da semana que vem, pega você, sua esposa, sua família, fique perto de alguém, querido. Fique perto de alguém, se aproxime das pessoas. Agora vai ter o jantar, né? Vai sentar mesmo grupinho de sempre, não é? Não faça isso. Sente perto de outras pessoas, cumprimente outras pessoas. Ou vamos parar de falar que a gente quer ser comunidade. Vamos falar que a gente quer ser só uma igreja que gosta de fazer canções para Jesus e Jesus vai gostar. Não vai. Mas eu escolho ser amigo de você. Vamos dizer? Eu escolho ser amigo de você. Eu escolho ser amigo de você, Julião, querido. Eu escolho, eu quero. Eu quero me desarmar. Eu quero me vulnerabilizar. Dê conta. Eu quero. Eu quero correr o risco de ser apedrejado por você. Eu quero, sabe por quê? Porque eu decidi ser igreja. Eu decidi viver em vida em comunidade. E você sabe que nós não somos fáceis. Nós não somos fáceis. Mas nós somos possíveis
pelo Espírito de Deus em nós. Amém? Quero orar por você agora, essa bênção de Deus sobre você. Que o rosto de Jesus seja claro e evidente no rosto do seu irmão, da sua irmã, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos e dos seus pais. Que a face de Jesus brilhe intensamente na face do outro. E que a face de Jesus brilhe intensamente na tua face. Face de misericórdia, face de bondade, face de perdão, face de aconchego, face de disciplina sem rejeição, de exortação sem abandono. Brilhe a luz de Deus em nós. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus e as consolações, a comunhão do Espírito Santo seja cada dia mais intensa em nós e entre nós. Para o louvor da glória de Deus, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus todos os dias. Senhor, aleluia! Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai. Tem jantar pra nós. E andar do seu lado. Oh, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vive obediente. Mas todo dia o pecado vem